as notícias vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será Vocês meu estão? lar. Mas E aí, prontos? enquanto Pronto Ele para não o bate-papo? vem, sigo Enquanto o esperando. pessoal está entrando, queria saber de vocês como vocês Ele estão. não vem, sigo com Então, aí, a vida, a luta de os meus olhos para o alto. vocês. Meu coração me diz, Ele está vindo. E a música, vamos pausá-la. Era só enquanto a gente não vinha, né? Por isso que a música dizia, enquanto ele não vem, fico esperando. Pronto, aí agora eu já cheguei, tá? Não precisamos mais esperar. Mas e aí, como estão? Como estão as coisas? Como está a vida de vocês? Sabe, gente, hoje o dia foi bem atarefado. A gente teve muita coisa, né? Louvado seja Deus, porque tivemos batismos, tivemos escola sabatina, culto, mas infelizmente também perdemos algumas pessoas queridas nossas, tá? E aí eu peço a vocês que orem por uma família amiga nossa que de quinta-feira para cá já perdeu duas pessoas, né? Uma amiga nossa de muitos anos, mais de 10 anos, a irmã Paula, ela perdeu a avó na quinta, o avô hoje, a mãe dela está em estado crítico, né? Muito difícil a situação. Eu queria pedir para vocês orarem pela irmã Paula, tá? Põe esse nome aí no teu caderno de oração, a irmã Paula. Nós precisamos orar por ela, porque em 2 dias a família está se desfazendo. Você perde a avó, perde o avô e agora a mãe em estado crítico. O irmão também está com Covid-19 e foi muito triste o áudio que ela mandou agora para a gente, pedindo oração, pedindo forças, né, para suportar esse momento. E irmãos, vamos orar, tá? É uma história complicada essa que a gente está vivendo, mas precisamos orar.
precisamos clamar a Deus, precisamos buscar a presença de Deus. Então orem por essa nossa irmã, para que ela possa ter forças, né? A mãe dela também é adventista, está entubada, está em estado crítico. Então orem. Tá? Vamos fazer essa oração agora nesse momento. E eu queria muito pedir para você que ore, mas ore eu peço de coração, ore, tá? Eu sei que nem todo mundo tem o dom, porque a oração também é dom do Espírito Santo, mas aos que têm esse dom, eu clamo nesse momento para que façam essa oração conosco, tá bom? Então vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus eterno, Deus bondoso, nós clamamos a Ti neste momento, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça, pelo Teu perdão e pela Tua cura, Senhor. Pai, por favor, nós queremos colocar a irmã Sueli, Senhor, e a irmã Paula em Tuas mãos. A irmã Sueli está com a vida em risco. A irmã Paula sofrendo porque mora distante de seus pais e mesmo que estivesse perto, Senhor Deus, por conta desse vírus, não poderia estar próxima da sua mãe nesse momento. Semelhante a elas, Pai amado, tem tantas outras famílias. Algumas fazem parte do Teu povo, outras ainda não. Mas, por favor, Senhor, visita cada família que está enlutada, cada família que está angustiada, Senhor Deus, porque seus entes queridos estão à beira da morte, Pai. Por favor, ouve as orações que estão sendo feitas. Nós sempre oramos aqui pelos nossos irmãos e pelos nossos heróis da saúde, o pessoal da limpeza, o pessoal da administração dos hospitais, Pai. Mas nesse momento nós queremos pedir de uma forma muito especial pelos nossos enfermos e pelas nossas famílias. Por favor, Senhor, fica conosco. Desperta a Tua igreja, para que ela entenda o seu papel neste momento e seja relevante, seja importante, mas principalmente que seja a Tua voz, as Tuas mãos na vida das pessoas. Nós rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos lá? Vamos começar o nosso estudo. Nós vamos falar sobre o paralelo que existe entre as cartas e os selos. Estamos agora estudando de uma forma mais profunda o livro do Apocalipse e vamos aprender algumas coisas sobre este livro que são importantes, tá? A primeira coisa que a gente vai aprender no livro do Apocalipse é que eu não preciso sair da Bíblia para interpretar este livro. É um livro aberto, não é um livro fechado, é um livro de uma mensagem belíssima e nós vamos começar a desvendar os mistérios da profecia apocalíptica e vamos iniciar este processo, este mistério do Apocalipse. Vamos começar, né, foi pedido na semana passada para que a gente falasse sobre os selos, né, as cartas, e aí eu vou acrescentar também os selos porque foram 2 pedidos. Tá? Algumas pessoas me pediram, pastor, fala sobre as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, e outros pediram sobre os 7 selos. E aí, como tanto as cartas, como os selos, como as trombetas, fazem parte da didática, da metodologia semítica de ensino, que é baseada na repetição e na ampliação, a gente vai ver que há um paralelo entre elas. Nós vamos ficar com esses 2, nós não vamos às trombetas ainda, porque as trombetas elas têm um diferencial, mas nós vamos ficar nas cartas e nos selos.
Nós não vamos muito além, hoje nós não vamos conseguir fazer todas os 7, tá? Nós vamos continuar amanhã. Mas vai ser um bate-papo bem interessante hoje, bem gostoso. E quando a gente fala em 7 cartas do Apocalipse, né, nós estamos falando do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Apocalipse. No capítulo 1 é feito o epílogo, ou seja, a apresentação do livro como um todo. E quando a gente olha ali tem algumas características. Cristo é apresentado ali como caminhando no meio de 7 candeeiros. E ele tem na mão as 7 estrelas. João ali, o capítulo 1, ele é muito bonito. Eu creio que alguns dos meus irmãos que são do meu distrito já ouviram a gente falar sobre isso. Mas se eu pudesse dar um título para o capítulo 1 de Apocalipse, e aí eu queria que você, quando lesse esse capítulo 1 mais tarde, lesse pensando nisso. Eu colocaria o seguinte título para o capítulo 1 de Apocalipse: O Encontro de 2 Velhos Amigos. Imagine João aos 85 anos de idade, ali na ilha de Patmos. Mais ou menos algo em torno de 60 anos haviam se passado desde o dia em que João estava olhando para cima e viu quando Jesus sumiu entre as nuvens. A questão é que aquele Jesus que estava na imagem, nas lembranças de João, não é o mesmo Jesus que João vê caminhando ali entre os candeeiros. Ué, como assim, pastor? Não é o mesmo Jesus? Não, não é. Porque se você olhar ali a descrição, ali a descrição, e por isso aí a beleza do encontro de 2 velhos amigos, é porque João também não é o mesmo. Os anos se passaram. E João já não é mais o discípulo amado, já é o discípulo maduro, né? Já havia se passado, deixa eu só corrigir aqui uma coisa, pronto, vai ficar melhor assim. Já havia se passado muito tempo e os cabelos de João haviam embranquecido. João era de todos os discípulos o mais novo. Vamos dizer ali que João devia ter seus 20 e poucos, talvez 25, 20 e poucos anos, quando ele entra para o grupo dos apóstolos. E passados os anos, João, ele agora já é um senhor de 85 anos de idade. Algo em torno de 60 anos depois. E aí quando João olha a Cristo, nessa visão introdutória, inaugural do Apocalipse, a beleza está aí. Porque João olha para ele e diz: os anos se passaram para mim, mas os anos também se passaram para ele. Os seus cabelos já não são mais pretos como os meus eram, mas agora os seus cabelos estão brancos. Os cabelos estão brancos. Agora a sua barba não é mais preta, mas também ficou branca. E aí João agora começa a tentar descrever este Cristo que ele está olhando. E o problema é que a beleza do Rei do Universo é tão grande que João não consegue fazer ali uma descrição precisa. Você vai ver que João usa ali, ele faz ali aproximações. Ele diz assim: o cabelo dele é branco como a neve, ondulados como um rebanho de ovelhas descendo uma montanha. Os seus olhos são como chamas de fogo. A questão, queridos, é que os cabelos de Cristo são mais brancos do que a neve. Os seus olhos, como chamas de fogo, remotam o poder e a autoridade que ele tem. Mas chamas de fogo são muito pequenas para descrever. E aí ele vai descrevendo: olha, suas vestes são brancas como a lã.
ele tem um cinto de ouro atado à altura do peito, seus pés são como metal polido, como latão polido, brilham, reluzem, mas é aproximação, porque é muito mais do que João está vendo. Mas como fazer, como descrever em linguagem humana o que é divino? Essa é a dificuldade de João. Como fazer, como descrever em linguagem humana algo que está acima da linguagem humana? E aí ele usa aproximações. Quando a gente vai para o capítulo 2, antes da gente chegar na primeira carta, que é o assunto que a gente vai começar agora, as cartas em paralelo com as cartas, os selos, eu queria que você entendesse o seguinte, porque a chave para a interpretação, ela já está no próprio final do capítulo 1 de Apocalipse. Eu já tenho a chave para interpretar a visão do capítulo 1 que João está tendo. O verso 20, Apocalipse capítulo 1. Vamos fazer assim, eu vou começar a ler a partir do verso 12. Tá? Eu vou ler a partir do verso 12 até o verso 20 de Apocalipse capítulo 1, para você compreender isso que eu falei e como João tenta fazer comparações de como, desculpem, de como Cristo é. Ele começa aqui no verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha que lindo. O livro do Apocalipse, nesse texto que a gente acabou de ler, ele vai dar aqui do que se trata o livro. Do que se trata esse livro? O livro se trata das coisas que aconteceram no passado, estão acontecendo no presente e vão acontecer no futuro. Então o livro do Apocalipse, ele trata dos 3 tempos verbais, né? Passado, pretérito, presente e futuro. Além disso, querido, essa carta, as cartas são destinadas às estrelas que estão nas mãos de Cristo. São os 7 mensageiros, 7 anjos. E alguns teólogos, eles até discutem ali quem seriam esses anjos. Quem seriam os 7 anjos para quem é destinada às 7 igrejas, né, as 7 cartas? Bem, alguns teólogos dizem que poderiam ser
os bispos das 7 igrejas, os pais apostólicos, né? Porque a igreja teve, à medida que foi se expandindo, os apóstolos se tornaram os líderes dessas igrejas. Então eu tenho aqui as igrejas apostólicas. Junto com essas igrejas apostólicas, passada esta geração, eu tenho a geração dos pais da igreja, os bispos das igrejas, que é justamente a igreja ali a partir do 2º século. E assim por diante. Mas alguns estudiosos dizem que os pais das igrejas poderiam ser estes anjos. Nós não temos muita base para afirmar isso. Pode ser, sim. Mas eu prefiro pensar que estes anjos são, na verdade, mensagens de Deus à igreja como um todo. Agora, quando eu falo igreja, entenda uma coisa. A igreja adventista, ela toma como base 2 princípios para a interpretação do livro do Apocalipse. Eu tenho o modelo historicista, onde eu comparo o texto com a história, e aí eu só consigo abordar no modelo historicista o que aconteceu e o que está acontecendo. E crer que se aconteceu no passado e está acontecendo hoje, quando o livro se refere ao futuro, então eu também tenho como aplicar ao futuro a profecia com base na história. Mas o outro método de interpretação é o método exegético, onde o texto vai explicar o próprio texto. Tá? E nós vamos usar hoje, e vamos mostrar hoje, o texto explicando a si mesmo, e vamos também beber na fonte do historicismo. Por isso eu quero que vocês, hoje, irmãos, nós gostaríamos mais muito, muito, muito da interação de vocês, tá bom? Eu queria aqui ver a interação de vocês. Eu vou começar aqui a dar os nossos boa noites, tá bom? Eu vou ver aqui as pessoas que já entraram aqui. Adriana, minha irmã, boa noite, boa noite. O irmão Adeilson, boa noite, querido, como vocês estão? Eu tenho aqui a irmã Kátia Santos, a irmã Alice. Boa noite para vocês, meus queridos. O nosso irmão Carlos Agostinho, rapaz, a live hoje à tarde bombou, viu? Pregador aí de mão cheia. Vou convidar para fazer uma semana de oração aqui pra gente, o irmão Carlos Agostinho. E vou pedir ali pro irmão Leandro para ser o cantor oficial da semana de oração. Fizeram hoje à tarde uma live top, linda. A irmã Francisca Neres. Boa noite, querida. Minha irmã Adriana, eu já falei. Boa noite a todos vocês. Queridos, perguntem, mandem as perguntas de vocês aqui, tá? Se quiserem, cliquem aí. Aqui embaixo, vai estar aparecendo na tela para vocês. Tem uma varinha mágica. Na minha tem uma setinha. E tem um bonequinho com quadradinho. Esse bonequinho com quadradinho é justamente o irmão Sérgio Antônio, meu sobrinho Toninho. Tudo bom, Toninho? Esse quadradinho aqui embaixo, irmãos, esse bonequinho com quadradinho, ele é para você poder entrar ao vivo, tá? Aqui na transmissão. Você clica nele, eu vou aceitar aqui, e aí a gente já coloca e você pode dividir a tela e fazer sua pergunta, fazer seu comentário, fazer sua contribuição, tá? Isso aqui não é um sermão, é uma conversa, é um debate, e nós queremos muito, muito, muito participar, a participação de vocês, tá bom? Senão eu vou ficar aqui falando, a garganta fica seca, né? E a gente não cumpre o nosso propósito, que é o de fazer uma discussão, um momento bem bacana aqui. Eu acho que eu vi aqui o irmão... Deixa eu ver aqui se passou o nome dele aqui na minha lista. Eu tive a impressão de ter visto o irmão Almir aqui. Está assim aqui, o irmão Almir e a irmã Renata.
Muito bem. Boa noite para vocês também, queridos. Vamos lá agora? Pau para toda obra agora, tamo junto, valendo. Vamos lá. Queridos, a primeira característica, a primeira coisa bacana que eu vi aqui nas cartas e a estrutura das cartas, ela é bem interessante. Porque é sempre assim. A irmã Neta, boa noite, querida. Acabou de entrar aqui. A estrutura das cartas, ela sempre é assim. Há uma apresentação do autor, que é Cristo. Em seguida, há uma descrição, um elogio para essa igreja. Há uma repreensão para esta igreja. E, por fim, há uma promessa para esta igreja. Tá? Então, eu tenho a apresentação, um elogio. Mas eu tenho, por exemplo, Laodiceia não tem elogios. Tá? Tem igreja que não tem repreensão. Isso aqui não é engessado. Porque cada igreja vai ter uma realidade e é diferente. Vamos entender aqui uma coisa antes da gente começar. Esses períodos, e aí cada igreja vai representar um período da história do cristianismo. Cada igreja e cada selo, tá? Tanto a igreja quanto o selo, eles representam um período determinado da história. Mas, queridos, a história não funciona quando a gente tenta datá-la. A gente não vai dar aqui datas exatas e precisas. Olha, aqui acabou e aqui iniciou outro. Ok, a irmã Francisca está perguntando aqui qual é o assunto. Ela entrou um pouquinho atrasada. Irmã, hoje nós vamos falar sobre o paralelo que existe entre as 7 cartas do Apocalipse e os 7 selos. Vamos começar hoje e terminar amanhã. Então hoje a gente vai falar sobre as 7 cartas do Apocalipse e o que tem de 7 selos. Por quê? Porque tanto as cartas como os selos, como as trombetas, elas estão ligadas, fazem parte de um método de ensino muito comum na didática apostólica, ali, semítica, que é o princípio da repetição e ampliação. Tá? Alguém aqui está entrando, deixe-me ver aqui. Eu vou aprovar aqui. Vamos ver aqui. Deixe-me ver aqui. Estou tentando ver aqui. Não sei se Toninho aqui já entrou. Aprovar. Estou adicionando. Nenhuma resposta do convidado do vídeo. Bem, não entendi. Ele pediu, Toninho aqui pediu para entrar e não entrou. O que aconteceu, Toninho? Que é o meu sobrinho que pediu para entrar aqui e não entrou. Ok. Então, se você tiver alguma pergunta, Toninho, entra aí ou então digite ela para a gente entender. Mas olha que interessante. Eu fiz aqui um estudo de como Cristo é apresentado a cada uma das cartas. Olha que interessante. Na igreja de Éfeso, que é a igreja que a gente vai começar, é a primeira igreja, que ela tem o paralelo dela no primeiro selo, Cristo ele é apresentado como tendo na mão direita 7 estrelas, que andam no meio dos 7 candeeiros. Isso é capítulo 2 de Apocalipse, verso 1. A igreja de Esmirna, que é o segundo selo, Jesus é apresentado nela como sendo o primeiro e o último, o que morreu e reviveu. A igreja de Pérgamo, que é o terceiro selo, Cristo é apresentado como tendo a espada afiada de 2 gumes. Na igreja de Tiatira, que é o 4º selo, ele é apresentado como sendo o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Na igreja de Sardes, que é o 5º selo, ele é descrito como o que tem
os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É o capítulo 3, verso 1. Na igreja de Filadélfia, que é o 6º selo, Jesus é apresentado como o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, que é o Apocalipse 3, verso 7. E na igreja de Laodiceia, ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que isso quer dizer aqui? Primeiro, para a igreja de Éfeso, Deus, Jesus, que é apresentado aqui, ele é o Deus que tem nas mãos a história. Jesus, na igreja de Éfeso, é aquele que está no controle da história. Logo no início, assim como lá na visão de Daniel, lembra? Lá de Daniel, onde Daniel diz, olha, ele é quem põe e quem derruba os reinos, ou seja, Cristo é aquele que está no controle da história, ele faz a história, tá? Ele sustenta na sua mão a palavra dele e ele está no meio dos candeeiros, ele está na história da igreja. Você percebeu aqui que tudo que eu mostrei, na verdade está também descrito no capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 20. Em cada uma das apresentações de Cristo à igreja, é uma referência ao capítulo 1, os versos de 13 a 20. Na igreja de Esmirna, Cristo é a primícia dos mortos. Ele é aquele que desde o início é o Adão, tá? Não o Adão terreno, mas ele é o nosso segundo Adão, ele é a primícia dos mortos. No capítulo, para a igreja de Pérgamo, ele é o que tem a espada de 2 gumes, ou seja, ele é aquele que é o tema central. Os 2 gumes, o Antigo e o Novo Testamento, a espada dele, é a palavra dele. A palavra de Cristo é a nossa espada, é o que é apresentado lá em Efésios capítulo 6. Tá certo? Então, a Bíblia, ele é aquele que é o tema central da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Em Tiatira, ele é aquele que tem o poder e a autoridade, os olhos como chamas de fogo e os pés reluzentes. Para Sardes, ele é aquele de quem revestido pelo Espírito de Deus. Ele é Deus, ele é aquele que veio lá do batismo, da unção do Espírito. Para a igreja de Filadélfia, ele é o santo e o verdadeiro. Ele é o que tem a chave de Davi. Ele é o Deus que tudo pode. E o homem não pode com ele, porque ele fecha e ninguém abre. Ou se ele abrir, ninguém fecha. Ele é o Deus onipotente. E para a igreja de Laodiceia, e agora eu quero fazer essa ênfase aqui, gente, porque Laodiceia é a última igreja, é a igreja dos nossos dias. E essa descrição aqui não está, para Laodiceia, a apresentação de Cristo não está no capítulo 1, mas está lá no capítulo 14. Olha que interessante, a apresentação de Cristo aqui em Laodiceia não está no capítulo 1, mas ela vai estar no capítulo 14, no verso 7. Aqui para Laodiceia, ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não é por acaso, queridos, que aqui Cristo é apresentado como o princípio da criação de Deus. João diz, não é isso? Lá no capítulo 1, que
Tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Sendo assim, Cristo aqui é apresentado como o motor da criação, porque nos dias de Laodiceia, o Deus Criador seria ridicularizado, o Deus Criador seria posto de lado para que o Deus da evolução pudesse se sobressair. O Deus Criador é posto de lado, inclusive dentro dos próprios cristãos. Dentro do próprio mundo evangélico, há aqueles que acreditam que Deus, ele criou, ele deu o pontapé e depois as coisas evoluíram. Não é à toa que para Laodiceia, para a igreja dos últimos dias, ele é aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, dito isso, eu agora vou entrar de uma forma mais direta e mais profunda na nossa primeira carta. Para você entender a carta a Éfeso, primeiro você precisa entender quem era essa igreja. E para você entender essa igreja, você tem que ir para o livro de Atos, Atos capítulo 19. Para a gente entender quem era essa igreja de Éfeso, para que depois a gente possa ler a carta dirigida a ela, e depois vamos para o selo e vamos entender o primeiro selo, que é a repetição e a ampliação desta igreja. Então eu primeiro vou aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Porque aqui eu vou falar, na verdade aqui Atos, o Lucas está descrevendo aqui no capítulo 19, exatamente a igreja de Éfeso. Quando Paulo chegou lá, que igreja era essa? O que aconteceu nesta igreja? O próprio título do capítulo 19 de Atos é a terceira viagem missionária, Paulo prega em Éfeso. Eu vou aqui no capítulo 19, eu vou agora de cara para o verso 19. Vamos ler aqui o 19, verso 19, tá bom? Deixa eu colocar aqui, vou deixar marcado aqui na minha Bíblia, vamos ler aqui o verso 19. Qual era essa igreja de Éfeso? Olha a primeira característica da cidade de Éfeso, não da igreja, da cidade de Éfeso. Capítulo 19, verso 19 de Atos. Também muitos dos que tinham praticado feitiçaria trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta de seu preço, o valor chegou a 50.000 moedas de prata. Primeira característica da cidade de Éfeso é que havia muita prática de feitiçaria. Olha que interessante, a igreja de Éfeso era uma igreja que estava dentro de uma cidade com um paganismo muito forte. Havia uma feitiçaria, cultos com base em ocultismo muito grande naquela igreja, naquela cidade. Vamos para o verso 27, olha que interessante. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja reduzido a nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade portuária, era uma das maiores cidades do Império Romano, e nela estava o grande templo da deusa Diana. Artemis para os gregos e Diana para os romanos, que era a deusa mãe, a deusa da fertilidade, era a mãe dos deuses, tá? Ela era a deusa mãe. Só que o culto a Diana, a estátua de Diana, ela era uma mulher com muitos seios, era uma estátua cheia de seios, até pelo ventre, porque ela era a mãe, ela era aquela que dava a fertilidade ao solo.
Ela era a deusa da fertilidade. E esse culto, o culto a Diana, era um culto regado à prostituição. Haviam as prostitutas cultuais, que eram mulheres e homens. Haviam prostitutos cultuais. Sacerdotes e sacerdotisas desse culto se prostituíam, tinham orgias sexuais durante esses cultos para simbolizar a fertilidade, tá? O sêmen derramado na terra simbolizava a chuva que tornava a terra fértil. E o templo de Diana, ele era tão grande e tão suntuoso que fez parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Era extremamente, era um templo muito belo. O verso 35, desse mesmo capítulo, 35. Então o escrivão da cidade, tendo acalmado a multidão, disse: Efésios, quem é que não sabe que a cidade dos Efésios, a cidade, acho que o alarme do vizinho aqui, ele deve ter mexido. A cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Eles criam que a imagem da deusa Diana desceu do céu para eles. Olha aí o irmão Juscelino, seja bem-vindo, Nadriele, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui falando sobre as 7 cartas do Apocalipse e o paralelo com os 7 selos. Que bom que vocês estão aqui assistindo. Vocês podem digitar a sua pergunta aí, irmão, se você tiver. Quem tiver uma dúvida, uma pergunta, tá? Se por algum acaso eu passar aqui direto, não sei aqui, mas se eu passar direto aqui em alguma pergunta, vocês podem aí também chamar a atenção aí, ou se preferir dividir aqui a tela e entrar ao vivo e fazer a sua pergunta, fique à vontade, tá bom? Vamos continuar. Então esta era a cidade de Éfeso, uma cidade rica, uma cidade próspera, mas era uma cidade extremamente pagã. Além do culto da deusa Diana, que era um culto regido a orgias sexuais, havia também uma prática muito forte de feitiçaria. Agora a gente vai para o capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ler aqui a carta da igreja de Éfeso, e aí você vai compreender melhor algumas colocações que são feitas nesta carta. Olha que interessante. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportam os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos dar uma analisadazinha aqui antes da gente ir para os selos. Alguns traços interessantes aqui. A igreja de Éfeso estava no meio de uma cidade pagã, porém, as obras delas eram obras de perseverança.
Era uma igreja que lutava para se manter pura. Era uma igreja que perseverava na Bíblia, no ensino dos apóstolos, e colocaram os seus pastores à prova. Se não estava de acordo com a palavra de Deus, eles eram rejeitados como líderes, eram mandados embora, eram expulsos da comunidade por serem mentirosos, pastores mentirosos. Olha que interessante. Essa era uma igreja que perseverava na doutrina. Mas aí estava o problema dela também. Porque por ser uma igreja muito focada na doutrina, eles haviam perdido o amor. Eles perderam aquele primeiro amor. Ficaram preocupados demais em defender a fé e esqueceram da prática da fé. Porque a fé sem obras é morta. E as obras sem fé são vãs. Então é preciso que haja na igreja de Deus um equilíbrio entre a fé e as obras. Não existe fé sem obras e as obras sem a fé são mortas. Não são vãs, são fúteis. E aí o que acontece aqui? Eles, olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar. Porque quando nós voltamos para a nossa fé inicial, quando nós voltamos a amar a Cristo, quando nós voltamos a nos apaixonar dessa forma mais intensa por Cristo, as obras brotam naturalmente. Às vezes as pessoas ficam com medo, não me julguem, não me julguem. Querido, não é uma questão de julgamento. Quando você ama a Cristo de verdade, quando o amor de Cristo está no teu coração, você naturalmente dá frutos. Você frutifica, você tem algo para fazer. Mas quando a fé morre e você fica só com a doutrina, as obras também morrem. E você fica seco, cheio de folhas, como a figueira, né? Como a parábola da figueira, cheio de folhas, mas sem nenhum fruto. Porque você tem muita doutrina, muito conhecimento, mas não tem amor pelas pessoas. Então, essa aqui era a questão da igreja de Pérgamo. E aí, queridos, ele diz assim, porém, eu tenho uma coisa para falar para vocês muito boa. Vocês não suportam os nicolaítas e eu também não suporto eles. Olha que interessante. Cristo dizendo que não suporta os nicolaítas. Quem eram esses nicolaítas? Segundo os historiadores do primeiro século, e tem um aqui que eu queria destacar, Eusébio de Cesareia. Segundo Eusébio de Cesareia, eu vou mostrar aqui para vocês, fazer esse parênteses aqui, alguns livros que eu estou usando, que eu estou lendo, para poder falar para vocês, tá? Eu estou usando esse livro aqui, do Arilton, do pastor Arilton Oliveira, tá? Apocalipse, a batalha final. Eu estou estudando, eu estou lendo esse livro aqui também, Apocalipse, de João, do pastor Dr. Ranko Stefanovic. Eu estou lendo também aqui em PDF o livro Revelation, de La Rondelli. Eu tenho aqui este outro livro aqui, esse aqui também é físico, que é Apocalipse, verso por verso, de Feyerabend, tá? Henry Feyerabend. Eu estou usando esse livro aqui também, tá? É muito conhecido, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, de C. Marvin Maxwell. Eu estou lendo esse livro aqui também, ó, muito bacana, apesar de não tratar verso por verso do Apocalipse, mas é muito bom também. Estudos sobre o Apocalipse, temas introdutórios. Tá? Santuário e Profecias Apocalípticas. É da Unas Press, é de Frank Holbrook, ele é o editor desse livro.
Tá? E estou usando também esse livro aqui, que é o que deu o título, né, a nossa série, O Mistério da Profecia, que é dos pastores Mark Finley e Lauren Wade. Então são esses livros que a gente está usando aqui, tá? Para embasar aqui, para servir de base para o que a gente está falando. Então o que é que Eusébio de Cesareia fala sobre os nicolaítas? Bem, aliás, desculpem, Irineu, tá? Não é Eusébio de Cesareia, mas não, é Irineu. Irineu, ele viveu ali no segundo século, por volta do ano 100 e alguma coisa. Eu não vou saber aqui dizer com precisão, mas o que é que Irineu fala? Primeira coisa, os nicolaítas, eles diminuíam a divindade de Cristo. Para eles, Cristo não era Deus, ele se tornou Deus. Pela ocasião do batismo, então o Espírito de Deus entra em Cristo e Cristo se torna igual a Deus. Porém, quando Cristo clama ali na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? É porque o Espírito de Deus havia saído de Cristo. E agora Cristo morreu porque ele era homem. E assim eles tentam resolver o dilema de que Deus não morre, mas Cristo morreu na cruz. E eles dizem que então Cristo não era Deus, mas Deus habitou nele. Olha o tamanho da heresia. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que Nicolau é o mesmo Nicolau de Antioquia, que aparece lá em Atos capítulo 6 como sendo um dos diáconos, um dos que foram ungidos, separados para o diaconato da igreja em Jerusalém, e que posteriormente ele havia apostatado. Bem, eu não tenho base científica para dizer isso, eu não tenho como precisar isso, mas há estudiosos que apontam aquele Nicolau como sendo este Nicolau que tinha virado um herege com o passar do tempo. Além disso, os nicolaítas, eles diziam que tanto o adultério como também a questão das carnes imundas e das comidas sacrificadas a ídolos, eles comiam, eles praticavam a poligamia e diziam que uma vez que Cristo os salvou, eles estavam salvos em Cristo, então eles não pecavam mais, não era mais necessário guardar a lei, porque mesmo que eles praticassem coisas que a lei de Deus abominava e taxava como pecado, eles não estariam pecando, porque eles já estavam salvos. Não é interessante que ainda há hoje muito resquício do nicolaísmo nas igrejas hoje? Há pessoas dizendo que estão salvas e que por isso a lei de Deus não precisa ser guardada. E que por isso eles podem pecar o quanto quiserem, porque se o pecado é a transgressão da lei, e a lei foi cravada na cruz, então eles podem pecar porque eles estão salvos. Isso é nicolaísmo. E o próprio Cristo, com a sua própria boca, diz: eu também não suporto estas práticas. Então isso era o nicolaísmo, tá? E aí, justamente isso. Mas a igreja de Pérgamo, aliás, desculpe, a igreja de Éfeso, ela é uma igreja muito forte. Ela é a igreja que mais avançou na pregação do Evangelho. O fato de não suportar e não permitir a entrada das heresias na igreja fez com que essa igreja avançasse de tal modo, e agora sim, Eusébio de Cesareia é quem fala isso. Ele diz ali que por volta do segundo século, que é quando ele vive, ele diz que não há nenhum lugar na terra que o cristianismo não tenha chegado. Olha que igreja poderosa. Não há um único lugar na terra em que o cristianismo não tivesse alcançado. E aí ele vai falar de algo em torno
de 1 milhão de pessoas na Terra, né? Aliás, 1 bilhão de pessoas na Terra. E ele diz que tanto no Oriente como no Ocidente, como para o Norte ou para o Sul, o cristianismo havia alcançado todas as nações. E isso é bem plausível, porque a gente vê ali por volta do ano 460 e poucos, né? Quando o Império Romano está caindo, já, agora estou falando depois de Cristo, quando o Império Romano cai para aquelas sucessões de invasão de tribos bárbaras, nós vimos que, na verdade, muitas dessas tribos chamadas bárbaras, na verdade, elas eram cristãs, que não haviam recebido influência da Igreja Romana, haviam sido, por se manterem ali no norte da Europa, haviam mantido o cristianismo puro, e por isso, grande parte delas, pelo menos 3 vão se destacar, por fazerem oposição direta ao bispo de Roma, né? Foram os vândalos, os eros e os ostrogodos. Esses 3 chifres que são arrancados, né? Na profecia que a gente viu de Daniel capítulo 7, e eles faziam oposição ao bispo de Roma por serem cristãos e não entenderem que o bispo de Roma seria cabeça da igreja, uma vez que a palavra dizia que Cristo era o cabeça da igreja. Então, essa declaração de Eusébio de Cesareia, por volta do ano 100, 100 e alguma coisa, é muito plausível, porque a gente vê depois, no ano 463, no 5º século, evidências do que ele falou no 1º século, no 2º século. Então isso é bem plausível, isso é bem possível, graças à perseverança da igreja de Éfeso. Essa também é a igreja que experimenta o início das perseguições por causa de Cristo. E agora a gente vai lá para o capítulo 6, para os selos, e a gente vai ver aqui a abertura então do selo, do primeiro selo. Tá? E aí você vai entender por que o primeiro selo faz paralelo com Éfeso. Deixe-me aqui apenas avançar um pouco. Vamos para o capítulo 6 de Apocalipse, tá? E agora a gente vai dar uma olhada aqui no verso 2. Verso 1. Capítulo 6, verso 1. E a gente vai ver aqui o verso 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muito interessante essa visão. As 4 primeiras igrejas se referem aos 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E normalmente esses 4 cavaleiros são associados a 4 acontecimentos ruins, mas não é bem assim. O primeiro selo, e agora a gente vai ver aqui alguns detalhes, tá, sobre este selo. Primeira coisa, quando o Cordeiro abre o selo, este cavalo, ele só aparece depois que um dos 4 seres viventes, que aqui esses seres viventes representam o Espírito Santo, este cavalo e este cavaleiro está sobre as ordens diretas deste ser vivente. Você vai ver que o ser vivente, ele dá ordem, vem, e aí o cavalo sai, né? O cavaleiro sai, mas ele só sai porque ele recebeu a ordem do ser vivente. Ou seja, este período da história ainda está sob a influência do Espírito Santo direta na igreja. Agora vamos aos detalhes do cavalo. Primeiro, o cavalo é branco. Você vai dizer assim, sim pastor, e daí? É simples, querido.
olha no livro do Apocalipse como um todo. Eu vou te dar aqui algumas passagens, é bom você até anotar, se você puder anote. Se não, nós vamos deixar salvo esse vídeo aqui e você pode assisti-lo novamente, tá? Mas olha que interessante. Apocalipse, capítulo 1. No capítulo 1, verso 14, o cabelo de Cristo é branco. No capítulo 4, versos 3, 5 e 18, os fiéis, as vestes são brancas, eles recebem uma pedrinha branca. Os 24 anciãos, no capítulo 4, verso 4, estão todos com vestes brancas. Cristo está sentado numa nuvem branca, Apocalipse 14, verso 4. No capítulo 19 de Apocalipse, versos 11 e 14, Cristo está assentado em um cavalo branco. Olha aí, Cristo assentado em um cavalo branco. No capítulo 20, verso 11, Deus está sentado num trono e este trono de Deus é branco. Então, branco no livro do Apocalipse está sempre associado a quem? A Cristo. Então, uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos pés e com coroas na cabeça, por exemplo, branca é a veste dela, é a veste do sol, é veste de pureza. Então, branco está associado na Bíblia à pureza, à vitória, a Cristo. Mas aí agora vem uma pergunta. Será que o que foi visto, né, o cavalo, Cristo, no capítulo 19, versos 11, verso 14, que ele está sentado num cavalo branco, será que o capítulo 19 é o mesmo do capítulo 11? Aí agora eu vou dizer não. Você vai dizer assim, como assim não? Se não é o mesmo Cristo, com as mesmas vestes brancas, sobre o mesmo cavalo branco? Não, não é. E aí agora eu vou ter que lhe dar dois argumentos aqui que são muito interessantes. O primeiro é o seguinte, é que no capítulo 2, no capítulo 6, verso 2, a palavra aqui para coroa, ele recebe uma coroa, tá? Na verdade, a palavra é diadema, no grego, tá? Diadema em grego, mas diadema em grego não é coroa. Diadema em grego está mais para aquele ramo de louro que era dado para os vitoriosos nos Jogos Olímpicos. Então, o cavaleiro do cavalo branco, ele recebe uma coroa, mas é algo que simboliza que ele é um vencedor. Já o cavaleiro do capítulo 19, que este sim é Cristo, a palavra grega para coroa é Stephanos, que significa coroa de majestade. É a coroa do rei, que simboliza a majestade dele, e não a coroa da vitória, que seria aquele ramozinho ali de louro, tá? E eu vou ter aqui uma série de autores que vão debater sobre isso. O próprio Maxwell vai falar, Edward Gibson, eu tenho Ray Smith fala sobre isso. E eles vão aqui fazendo essa alusão. Por exemplo, no capítulo 19, o cavaleiro tem na mão uma espada. No capítulo 6, verso 2, ele tem um arco. Agora eu queria que você fosse lá para Abacuque, então. Abacuque, capítulo 3, tá? Lá no Antigo Testamento, depois de Jonas, tá? Eu tenho Miqueias e Abacuque. Então você pode retroceder lá para o Antigo Testamento, para o livro do profeta Abacuque. Nós já estamos encerrando, passamos aqui um pouquinho do tempo, mas estamos encerrando. Vamos aqui para Abacuque.
Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, capítulo 3, verso 8 e verso 9. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos de vitória? Descoberto está o teu arco, a tua alfaja está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Então aqui há uma alusão a Cristo como sendo este cavaleiro. Porém, aqui eu tenho a igreja apostólica. Porque esta igreja, ela não é a igreja triunfante ainda, mas é uma igreja vitoriosa. Então o cavaleiro do cavalo branco representa a igreja de Éfeso, porque representa ali, primeiro, a cor branca representa a pureza desta igreja. Esta é uma igreja que viveu e conviveu com os apóstolos. Essa é a igreja que provava na luz da palavra aqueles que se levantavam querendo suceder os apóstolos. E só foi aceito como líder desta igreja aqueles que eram provados, testados à luz da palavra de Deus. Essa é a igreja que rejeitou o paganismo, que não aceitou que as heresias dos nicolaítas. É verdade, esta é a igreja que também acabou perdendo um pouco do seu amor. Mas o conselho para ela é que ela se arrependa. E nós hoje, queridos, como estamos? Como estamos nós hoje? Porque, entenda, do mesmo jeito que as 7 igrejas, as 7 cidades existiam todas ao mesmo tempo, e apesar de que cada igreja e cada selo representam uma fase na história do cristianismo, essas mesmas fases, elas também estão presentes na minha história enquanto cristão. Enquanto cristão, na minha história de vida, essas 7 igrejas e esses 7 selos podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Dentro da mesma igreja, dentro da mesma congregação, eu posso ter irmãos vivendo Pérgamo, irmãos vivendo Tiatira, irmãos mornos em Laodiceia, irmãos defendendo a fé e a doutrina como a igreja de Éfeso, todas acontecendo ao mesmo tempo. Então a grande questão é: tuas vestes estão brancas? Você é um cristão vitorioso? Você é um cristão que prova, que testa à luz da palavra de Deus todo aquele que chega para você querendo lhe ensinar alguma nova coisa? Quem é você? Que cristão é você? A igreja de Éfeso provava os seus líderes. Tinham que falar de acordo com a Bíblia, sem invenções, sem achismos, sem tradições. Esta era a igreja que estava mergulhada em uma cidade idólatra, pagã, centro de paganismo, mas rejeitava o paganismo. Eles estavam no mundo, mas não pertenciam àquele mundo. E você, querido? Como você está? Como você está? Será que você é capaz de passar por esta fase da história e ser simbolizado recebendo os louros da vitória? Ainda não a coroa da vida eterna, a coroa de majestade, mas os louros da vitória, por ter passado por esse período de provação e saído ileso? Como está a tua vida? Como está a tua fase da igreja? Nós já avançamos bastante na hora. Amanhã nós vamos dar continuidade. Como nós já fizemos toda a introdução, então amanhã nós vamos tentar
concluir os outros 6 selos e as outras 6 cartas, tá bom? Mas eu queria terminar pedindo para você que leia. Leia os capítulos 2 e 3 do Apocalipse e, por fim, leia o capítulo 6 e o capítulo 7 de Apocalipse também. Leia para que você possa compreender melhor, para que você possa entender melhor. Nós vamos até o capítulo 8 de Apocalipse, com a abertura do 7º selo. Tem muita coisa para a gente falar, queridos, muita coisa mesmo. Olha só as pequenas anotações da minha Bíblia como estão, com relação aqui ao Apocalipse, só o capítulo 7 e 8. Tem muita coisa para ser falada. Eu recomendo você a fazer isso também na sua Bíblia. Anote o que a gente falar, anote sua dúvida. Eu vi que ninguém perguntou nada. Se ninguém perguntou nada, como um bom professor, eu chego à seguinte conclusão: ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Seja como for, durante a semana, amanhã a gente vai dar continuidade, mas aí durante a semana você pode me mandar aí a sua pergunta, pode mandar aqui mesmo, tá? Nos comentários do vídeo, você pode me mandar pelo WhatsApp, fique à vontade, tá bom? Vamos então fazer uma oração para a gente encerrar. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos porque podemos começar, Senhor, a desvendar o livro do Apocalipse. Nós podemos ver a beleza do encontro de 2 amigos no capítulo 1. Nós vimos também e aprendemos hoje que o Senhor está caminhando no meio da história. Não há nenhuma igreja que tenha sido abandonada por ti. O Senhor estava perto ali, junto da igreja de Éfeso, e o Senhor está perto e junto da igreja de Laodiceia, cuidando da tua igreja. Nós vimos que a igreja de Éfeso era uma igreja que estava mergulhada no paganismo. Haviam cultos idólatras, prática de feitiçaria, havia prostituição em volta dela, mas ela repudiava tudo isso. É simbolizada pela brancura do cavalo branco do primeiro selo. Essa foi uma igreja que venceu. Por isso, aquele cavaleiro recebeu os louros da vitória. Nós vimos que a promessa que é feita a esta igreja é que aqueles que se mantiverem puros, aqueles, Senhor Deus, que perseverarem, que rejeitarem as doutrinas, os ensinamentos mundanos, aqueles que abandonarem as práticas mundanas, aqueles que prevalecerem e permanecerem fiéis, a estes é dado comer da árvore da vida, é dado participar contigo da eternidade. Aos que se mantiverem puros, é feita a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, por isso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fica conosco. Nos ajuda a vivermos a nossa vida também na igreja de Éfeso, nos mantendo puros e fiéis. Vamos agora encerrar, Senhor. Mas encerramos esta live sem sair da tua presença. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, de alegria e de tranquilidade. Nós rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Amanhã a gente volta e vamos aí fazer de Pérgamo, do 2º selo, e vamos tentar avançar o máximo que nós pudermos, tá bom? Não sei, pela quantidade de coisas que temos para falar, se vamos conseguir falar tudo amanhã, mas vamos avançar o máximo que pudermos e gostaríamos muito de que você permanecesse conosco amanhã, 8 horas em ponto, tá? Não espere que eu avise lá no WhatsApp, que eu mande Não, você já sabe, 8 horas, entra no Facebook, Distrito de Salgueiro, já fica aguardando
É uma questão de 1 ou 2 minutos para a gente já entrar ao vivo, tá bom? Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, boa noite.